cansaço e morte, e você entender que você pode escrever o fim da sua história. Nós vemos a situação onde dois homens enfrentam a mesma guerra, porém um sai glorificando, um sai honrado e o outro sai morto, desarmado e decapitado. Dois homens escolhidos para a mesma obra, dois homens escolhidos para serem reis, escolhidos por Deus para governarem, terminam a vida de forma totalmente diferente. Por que as pessoas têm fim diferente? Por que muitos não dão certo na vida? Conscientes das batalhas contínuas que Davi e Saul enfrentavam, perguntamo-nos, por que o fim deles foi tão diferente? Vemos em 1 Crônicas 10:13. Saul morreu por causa da infidelidade, pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor, e por ter consultado necromantes. Saul não consultou o Senhor, e o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Na batalha travada de Saul, quando os cordéis da morte o cercaram e as angústias do inferno se apoderaram dele, ele apavorou-se. Ele entrou no sentimento do inimigo, porque ele estava distante de Deus, e precipitando-se, resolveu a batalha com as suas próprias estratégias e armas doentias e fracassadas. Saul optou pela morte. Saul se suicidou. Veja 1 Crônicas 10:1. Os filisteus combatiam contra Israel, e os israelitas puseram-se em fuga diante deles. Muitos tombaram feridos de morte na montanha de Gibeoé. Os filisteus lançaram-se a perseguir Saul e seus filhos. Mataram Jonas, Abinadab, Melquisua, filho de Saul. Em seguida, o peso da luta voltou-se contra Saul. Os arqueiros alcançaram-no e o feriram no ventre. Então Saul disse a seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que os incircuncisos não venham a ultrajar-me. Mas o escudeiro não o quis, tanto medo se apossava dele. Então Saul tirou sua espada e atirou-se sobre ela à vista de Saul morto. O escudeiro também se atirou sobre sua espada e morreu. Muitos, porque estão distantes de Deus, porque esqueceram-se que existe um Deus, que podem recorrer a Deus. Muitos têm sido envolvidos pelo desespero, perseguições, ameaças de queda, impossibilidade de progresso, injustiças, opressões. E diante destas pressões, apavorados, estão sentenciando o seu fim, entregando-se à morte física ou espiritual. Muitos, diante das acusações, e por verem-se incapazes de resistir ao mal, por sentirem-se impossibilitados de dizer não ao mundo, trêmulos e ofegantes na peleja, lançam-se aos pratos de lentilhas e manjares que o mundo oferece. Tomados pelo desespero da carne, decretam sua própria falência, pois o alarido do inferno ecoa tão profundamente em seus ouvidos. E o diabo diz: não tem jeito, não tem saída, dessa você não escapa, acabou para você. O que te espera é o choro e o sofrimento agora. O que te espera é a lama, a queda. E a pessoa, como Saul, acreditando nessas vozes contrárias, aflito, cede, entrega-se na batalha, desiste de lutar, embebedam-se na angústia, na incredulidade, na devassidão, corrupção e desequilíbrios. Porém, Davi, mesmo cerceado por estas hostes infernais, não cedeu. Ao contrário, ao invés de matar-se ou lançar-se de vez àquilo que era mortal e aniquilador, ao invés de se entregar àquilo que o desabilitava e fazia com que perdesse a cabeça, Davi clamou. Davi viveu a mesma pressão que Saul. Veja Salmo 116:3.
Os laços da morte me envolviam. A rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Porém, Davi reagiu diferente. Davi clamou diante dos cordéis do inferno, diante das angústias que se apoderaram dele, ele clamou. Veja Salmo 116, 4. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai minha vida. Ó Deus poderoso, rico em bondade e misericórdia, em ti há descanso, há força. Se o povo de Deus para de ceder diante das opressões e ameaças do inferno e começar a clamar, a alma inquieta voltará ao descanso, a alma ansiosa voltará à calma, a alma pecaminosa voltará à santidade, a alma louca e insaciável voltará ao equilíbrio. Veja Salmo 116, 7. O próprio Salmo, aonde antes Davi declarava que os cordéis da morte estavam tomando conta dele, agora ele diz: volta minha alma à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou minha alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Ah, querido, se nós clamássemos expondo a nossa dor, a nossa vergonha, a nossa morte, a nossa impotência, ao invés de desesperados nos entregarmos diante das ameaças de destruição. Ah, se como Davi buscássemos a Deus, ao invés de agirmos como Saul, amedrontados, cedermos por incapacidade pessoal e por reconhecimento da impossibilidade existente. Enquanto Saul e toda a sua casa morreu por se afastar de Deus, por descrédito e desobediência, por não guardar a palavra do Senhor e por não consultá-lo. Veja 1 Crônicas 10, 13. Saul morreu por causa da infidelidade, pelo qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor, e por ter consultado necromantes. Não consultou o Senhor, e o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Jessé. Olha que coisa! Enquanto Saul morreu e perdeu todas as suas armas, perceba o que acontece. Versículo 6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu ao mesmo tempo. No dia seguinte, os filisteus, vindo para despojar os mortos, encontraram Saul e seus filhos estendidos na montanha de Gilboé. Despojaram-no, tiraram sua cabeça e suas armas, e as enviaram para anunciar as boas novas a toda a terra dos filisteus, diante de seus ídolos e do povo. Colocaram as armas de Saul no templo de seus deuses, e suspenderam seu crânio no templo de Dagon. Todos os habitantes de Jabes em Galaade, ao serem informados de tudo que os filisteus tinham feito a Saul, levantaram-se. Todos os homens valentes tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os transportaram para Jabes. Enterraram seus ossos debaixo do terebinto de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Perceba, Saul morre, perde todas suas armas, e o crânio de Saul foi erguido no templo ao deus Dagon. Queridos, isso é muito sério. Muitos têm se desviado, muitos têm se afastado da vontade de Deus, muitos têm seguido o caminho da infidelidade, muitos têm se tornado culpados porque não observam a palavra do Senhor, e por causa disso estão se destruindo, e estão o quê? Destruindo a sua própria família, e desistindo de lutar pelo pavor e a ausência de Deus em suas vidas, pelo afastamento pessoal e voluntário. Pessoas como Saul têm morrido interiormente em suas esperanças e vontades, e têm erguido sua mente e pensamentos, seu crânio, sua cabeça e devaneios sem razão, pois passaram a ser tomados por maus pensamentos, tramas diabólicas, pensamentos suicidas,
desequilíbrios mentais, neuroses, dúvidas a respeito de Deus. E sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Saul. O crânio foi erguido no templo ao deus Dagon. Quer dizer, o cérebro só serve para a glória do mal. O mal, ao ver o crânio de Saul ali, o quê? Se gloriava. A cabeça de Saul estava sob o domínio de Dagon. Então, preste atenção nisso. Por quê? Quando você deixa dominar a tua mente, quando você deixa o teu cérebro ser dominado pelo mal, ah, querido, isso é glória para o inimigo, porque o inimigo quer dominar tua mente com maus pensamentos, com tramas, com ódio, com neuroses, com loucura, com precipitação, com imoralidade. Mas preste atenção, Davi, ao contrário, voltou ao templo do Deus vivo para oferecer sacrifícios. Davi fez o canto de louvor, livramento e devoção à vida. Veja o Salmo 116, versículo 8. Deus me livrou a alma da morte, preservou os meus olhos do pranto e os meus pés da queda. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Ah, queridos, Davi continuou no mundo dos vivos. Davi não foi para o mundo dos mortos. Muitos têm nome de quem vive, mas estão mortos, disse Jesus. Porém, Davi sabia que o lugar dele era no meio dos vivos e não entronizou os sentimentos de morte, desespero e fracasso em seu coração. Mas Davi pôde exaltar a vida e a possibilidade de superação pela fé e força em Deus. Davi manteve-se fiel a Deus. Davi manteve-se na palavra de Deus. Saul morreu por causa da infidelidade, porque ele não observava mais a palavra do Senhor, ele não consultava mais o Senhor. E na hora da guerra, o que aconteceu? A carne dele, lógico, não tem estrutura para aguentar o tranco do mundo, porque o mundo e o inimigo não têm piedade. Eu quero te dizer hoje, não existe destino. Você pode definir o fim da sua história. Seja forte, acredite, busque a Deus, supere-se, vença, não se entregue, vá até o fim. Permaneça na palavra. Seu lugar é no meio dos vivos, espirituais e físicos. Deus te ajudará. Vença todo sentimento de morte, de pânicos e sentimentos suicidas. Seja Davi, não seja Saul. Permaneça na palavra. Seja um homem segundo o coração de Deus. Não deixe a tua cabeça ser erguida no templo ao Deus Dagon, mas ergue tua